Olá, mulher com palavra, família com palavra, geração, né, com palavra. Nós estamos ficando bastante em casa, né, com essa questão da pandemia, e hoje eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês, de como a gente fala dentro da nossa família. Né? A nossa família está em casa, né? Lógico, muitos já voltaram a trabalhar normal, mas a maior parte dos nossos filhos estão estudando em casa, muitos pais estão trabalhando em casa, então nós estamos passando bastante tempo em casa. A casa que era um lugar de descanso, um lugar de refúgio, agora também virou um lugar de trabalho, virou um lugar de estudo, né? Eu não sei aí aonde você mora, mas aqui em Curitiba, aqui no Paraná, as aulas só voltam em agosto, já é certo, né? Só voltam em agosto se tudo der certo ainda, né? Então até lá nós estamos vivendo esse relacionamento mais próximo e mais sequente, mais sequência com a família, mais tempo com a família. E aí, às vezes, muito tempo junto dá uns atritos, não sei na tua casa, mas na minha casa, às vezes dá uns atritos, porque toda hora junto, é compartilhando todas as coisas junto, né? Aqui em casa a gente compartilha o notebook junto, várias coisas juntos, né? Todas as refeições juntos, para quem não estava acostumado a fazer isso, né? E aí às vezes dá uns atritos, é um jeito de falar, é de pegar alguma coisa, né? E o próprio estresse de ficar muito tempo em casa, não poder sair muito, não poder se relacionar fisicamente com as pessoas. E então a palavra do Senhor nos ensina algo sobre isso, né? Como que nós vamos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, crescer. Lá em Provérbios, a palavra do Senhor fala que Deus nos passa pelo crisol. Crisol é um aparelho onde purifica a prata, né? Crisol vem da palavra crise, né? Em tempos de crise, o Senhor nos purifica, o Senhor tira a sujeira, o Senhor limpa a prata. Então, nesse tempo de pandemia, o Senhor colocou a gente enquanto família, ó, no crisol para nos purificar, para tirar a sujeira, para nos deixar melhor. E aí nós precisamos então crescer nesse momento. Momentos de crise, momentos de crisol na nossa vida são tempos de crescimento, são tempos de amadurecimento. Então nós precisamos crescer emocionalmente, nós precisamos amadurecer espiritualmente, nós precisamos amadurecer no nosso relacionamento familiar. E aí a Bíblia tem um princípio perfeito, porque ela é perfeita, ela tem um princípio perfeito de como que nós crescemos em momentos de crise, de como nós crescemos em momentos de crisol, de purificação. Então lá na Bíblia, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14 e 15, diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha o que o Senhor está falando através do apóstolo Paulo, aqui em Efésios, né? Ele fala assim, olha, é tempo de deixar a meninice, não dá para ser mais como meninos, agitado de um lado para o outro, seguindo um ou outro. A gente tá ouvindo muita coisa, né? Você liga a televisão, num jornal diz uma coisa, no outro jornal diz outro, um canal diz uma coisa sobre o governo, sobre presidente, sobre a pandemia, muitas informações, até no nosso meio, no meio evangélico, né? A gente, um fala uma coisa, outro fala outra, nós temos que ir para a palavra, viu? O que a palavra de Deus diz? Ela que é o nosso porto seguro. E aí Paulo fala isso para a igreja em Éfeso, né? Ele fala assim, olha, não fique como meninos. Sabe, gente, quando meninos, a Bíblia fala que a gente tem que crescer, que a gente tem que largar a meninice agora em tempo de crise. Pai, mãe, filhos, família, homem, mulher, larga a meninice. É tão difícil trabalhar com... Eu sempre falo assim, né? É difícil lidar com gente mimizenta, né? Cheia de mimimi. Deus fala assim, ó, deixa a meninice. E aí vocês vão deixar a meninice parando de dar ouvido a tanta artimanha. E existe nesse momento de pandemia uma artimanha no nosso mundo e uma artimanha no mundo espiritual. Então a Bíblia fala assim, ó, você precisa crescer. Você precisa deixar de ser menino e ficar sendo levado por vento de doutrinas, por artimanhas de homens, por situações que não são verdadeiras. E aí a palavra de Deus fala assim, como é que nós vamos crescer? Nós crescemos seguindo a verdade em amor. É assim que nós crescemos. A verdade é a palavra.
Então, quando nós vivemos a palavra em amor, a gente cresce, a gente amadurece, a gente deixa de ser como menino. Quando nós falamos a verdade em amor, nós deixamos de ser menino. Como que tá a tua fala aí na tua família? Como que tá a tua fala aí na tua casa, né? Eu escuto tanta gente falar assim, eu falo assim mesmo, eu sou assim, eu sou sincero, eu falo o que tem que falar, eu sou verdadeiro, eu falo o que tem que falar. Sim, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. No vídeo anterior eu falei sobre isso. Tem que ser sem máscara, sincero, mas em amor. Existe um jeito, existe um momento, existe um tempo para que você possa expressar a verdade. E isso só pessoas que não são meninos, meninas, crianças, só pessoas que estão crescendo, pessoas que estão amadurecendo, como consegue perceber. Tem pessoas que buscam seus próprios interesses, mas é meu direito. A palavra de Deus está falando assim, cresça em amor. Crescer em amor é viver o amor. E 1 Coríntios 13 fala o que é amor. Ele fala assim que o verdadeiro amor não busca seus próprios interesses. Então, às vezes, você vai ter que abrir mão do seu direito e saber como falar e como se comportar assim, respeitando o outro. Às vezes, você vai ter que abrir mão do seu direito e falar a verdade em amor sem buscar o seu próprio interesse, sem ficar se ressentindo, né? 1 Coríntios 13 fala isso, que o amor ele é paciente. Ele não fica ressentido, não fica guardando muita mágoa por muito tempo. É assim que nós vamos falar, é assim que nós crescemos, falando a verdade em amor. Tem um jeito para falar a verdade, tem um jeito para viver a verdade, é em amor. Só a verdade sem amor, ela machuca. Sabe, só a verdade sem amor, ela vai criar raízes de separação, raízes de amargura nos relacionamentos. Então a verdade tem que ser dita em amor. E o amor sem a verdade não é amor, né? Então nós precisamos crescer na nossa forma de falar, na nossa forma de nos relacionarmos, falando a verdade em amor. Mas Efésios, ele nos dá mais dicas de como nós falamos a verdade, de como nós seguimos a verdade em amor. Ainda no capítulo 4, no versículo 30 ao 32, Paulo continua dizendo assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe, bem longe de vós, toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e bem assim toda a malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que tremendo. Nós precisamos crescer falando a verdade em amor. Aí a palavra de Deus fala assim, ó, e não entristeça o Espírito Santo falando de qualquer jeito. Tem um jeito para falar e só o Espírito Santo para nos ajudar. A palavra de Deus lá em João 16 fala que o Espírito Santo é nosso orientador, o nosso ajudador. Então não dá para querer falar a verdade em amor, não tem como crescer espiritualmente, não tem como amadurecer como homem e mulher sem o Espírito Santo, né? É Ele quem nos ajuda a falar em amor, é Ele quem nos ajuda a viver a verdade em amor, é Ele quem nos orienta. E aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 30 ao 32, ele fala assim, ó, longe de você a gritaria, a cólera, a ira, a grosseria, a blasfêmia, longe, bem longe de vocês a malícia. Porque essas coisas entristecem o Espírito Santo. Eu era uma mulher que gritava muito. Eu falava alto e gritava mesmo, sabe? Quando eu ia brigar, no começo do meu casamento eu tive muita dificuldade com isso. Porque eu queria vencer as brigas com o Eliel no grito, queria chamar atenção e que a minha voz fosse a última voz de tão alto que eu gritava, né? Os vizinhos escutavam. Olha o testemunho, crente que eu era, né? Sempre. Gritava com as minhas filhas. Hoje você pode perguntar para elas se eu sou gritona dentro de casa. Graças a Deus, com a ajuda do Espírito Santo, tenho vencido isso dia a dia. Mas por quê? Porque um dia eu li essa palavra e aí fala assim, ó, que quando eu gritava, eu entristecia o Espírito Santo. E eu amo ele, eu amo o Espírito Santo. Porque ele me ajuda, ele me orienta, ele me dá carinho, ele me dá atenção, ele me respeita. Então, como não amar o Espírito Santo? E aí a Bíblia fala assim, Débora, quando você grita, você me ofende, você me entristece. Quando você é grosseiro, quando você é grosseira, quando você é blasfêmio, quando você é cheio de ira,
Quando você malicia, tem pessoas que maliciam qualquer coisa. Você fala porta, a pessoa já imagina outra porta. Você fala verde, a pessoa malicia, sabe? A Bíblia fala assim, ó, longe bem longe de você essas coisas. Cresça seguindo a verdade em amor, falando a verdade em amor e não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Senhor, porque Ele está aqui para te ajudar. Então nós precisamos cuidar. Pensa uma casa, às vezes a gente fala assim, né? A gente atende tanto pai e mãe, meus filhos não me respeitam. E os pais já falam gritando isso com a gente. Mas às vezes você quer respeito no grito. Fale em amor. Siga a verdade em amor, sem gritaria, sem grosseria. Eu tenho pavor de homem e mulher, de gente grossa, sabe? Sem grosseria, sem malícia, sem blasfêmia. E aí você vai criar um ambiente muito mais agradável na tua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Que essa graça no falar, que o falar e o viver a verdade em amor seja manifestado através da sua fala, através da sua atitude, em nome de Jesus. Amém?